E aí, pessoal? Tá começando agora o Homens que Encorajam. Fica com a gente até o final e compartilha essa mensagem com mais alguém. Aí, todo primogênito, menos do Senhor, né? Que Deus protege cada um de nós, mandou passar o sangue nos umbrais da porta e ali a morte não entrava. Só que o faraó, ele não ouviu. Ele ouviu, mas só que ele não levou a sério. E aí o que foi que aconteceu? O filho dele acabou falecendo, morrendo. E aí Deus aí pega, aí Faraó libera o povo naquele sofrimento. Ele teve que o filho dele morrer para poder ele liberar o povo. Ele aí libera o povo. E aí quando libera já é tarde, o filho dele já está morto. Se ele liberasse o povo mais rápido, o filho dele poderia estar vivo. E aí, no meio do deserto, aí o povo sai do Egito, vai para o deserto. Aí o que é? Deus tirou nós de lá e colocou aqui. Nós conseguimos essa terra aqui. Foi fácil? Foi não. Aí Deus tira nós de lá, né, e coloca aqui. Muitos, só porque nós não tem, só tem um terreno, né? A construção não está ainda no papel, mas vai estar, em nome do Senhor Jesus. Já está caminhando, Deus já está providenciando, em nome do Senhor Jesus. A palavra do profeta, ela tem que se cumprir, porque diz a palavra do Senhor. Então, Deus tira nós de lá e coloca aqui. O povo não persevera. Cadê o povo? Nós tem muito tempo orando, nós não estamos vendo nada está acontecendo. Começa a murmurar, igual o povo do deserto, que foi para o deserto, começou a murmurar, Deus puxou para a terra, abriu a terra e aí, morreu no meio do caminho. Nós está aqui, conquistou a terra, aí quer dizer, Deus tirou o povo do Egito, ia para uma terra desconhecida. Lá tinha escritura? Não tinha. Tinha documentação? Não tinha. Eles tinham que conquistar tudo aquilo para poder ficar no lugar regularizado. É igual aqui. O terreno está no papel. O terreno está no papel. O que é que basta nós fazer? Se erguer, orar, jejuar, pedir a Deus e Deus responde. Se nós fracassar, se covardar, Deus não vai agir. Então nós temos que perseverar, meu irmão. E vocês estão vendo o que Deus vai fazer. Deus está fazendo e você vai ver o que é que Deus vai fazer mais ainda. Porque eu creio. Eu já vejo a placa da igreja aí, Eu já vejo a placa da igreja aí já. Deus, eu disse Deus. Botei meu joelho no chão e disse Deus. Só deixa na congregação aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Aquele que está com o Senhor. Aquele que não tiver, sai. Tira. Limpa. Eu não sei se os irmãos estão percebendo o que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Meus irmãos, vou dizer a vocês, se vocês estão aqui até hoje, não saia daqui. Quem quiser sair, pode, vá.
Eu não vou impedir ninguém. Deus também não impede ninguém ir. Vá. Mas a sua vitória está aqui. Aleluias. Glórias, glórias, glórias. Glórias, glórias. Riba canalis. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Oh, aleluia. Só os corajosos, meu irmão, vão ficar aqui. E Deus vai fazer prodígio e maravilha aqui neste lugar. Deus é fiel. Deus cumpre com a palavra dele. Ele quer quem adore em espírito e em verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se nós teve um comando de orar e jejuar, nós temos que fazer. Vamos se encorajar um com os outros e seguir em frente. Deus está respondendo e vai responder ainda mais. Deus vai fazer coisas boas aqui neste lugar. Deus deu um terreno de uma ponta à outra. Deus não dá nada pela metade. Eu creio nisso. Deus não dá nada pela metade. Ele dá tudo perfeito. Se ele fosse dar pela metade, nós era pela metade. Mas ele fez o homem completo. Ele fez o ser humano completo, não faltando nada. Então essa obra aqui é completa. É de uma ponta a outra, dependente do que tiver pela frente, porque o redor tinha as muralhas ali atrapalhando ali. Deus pegou Josué, os homens começou a girar, indo, deu 7 voltas, a muralha caiu no chão. E assim não é diferente. Nós estamos aqui, nós somos guerreiros do Senhor. Nós somos soldados do Senhor. Estamos aqui, nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. O Senhor disse, se nós pedir com fé, recebe. Se não pedir com fé, não vai acontecer nada. E esse recado eu deixo para os irmãos. Espero que os irmãos não desistam. Não desista, é um sonho nosso. E nós estamos vendo um sonho acontecer. Viu? Não desista. As pessoas vão chegar até você, meu irmão, a igreja está sem placa. Deus não opera na igreja com placa, opera sem placa. Opera sem placa, meu irmão. Quantas bênçãos eu recebi aqui e ainda continuo recebendo. Aí eu vou sair de um lugar que eu estou frutificando e vou para outro. Aí, porque aqui está ruim, porque aqui eu não estou vendo nada acontecer. Então alguma coisa está errada com sua vida. Porque, meu irmão, eu vejo acontecer. Eu me preparei para ir para a vigília sexta-feira e tinha marcado com o nosso irmão Kleber. E no meio dessa decorrência eu me aprontei, né? Tudo direitinho. Sempre antes eu ia, eu e Deus.
Aí, como ele me telefonou e falou comigo para eu ir com ele, aí vamos. No meio dessa desavença, aconteceu o quê? Eu peguei, me aprontei e mandei a mensagem para ele: ó, meu irmão, eu já estou indo, estou chegando aí no local. Aí nós marcamos aqui no FIP. Quando eu cheguei, aí eu saí de casa, fui, né? Aí tomei a bênção de minha mãe me abençoou e eu fui. Aí eu, tranquilo, fui. Cheguei no FIP, eram as 10h25. Como eu não levo o celular, deixei o celular em casa. Aí eu cheguei, fui. Aí fiquei lá esperando. Aí deu 10h40, nada. Aí eu disse: pô, eu vou pegar, ele não vem mais não, eu vou pegar o ônibus e eu vou para a vigília. É por isso que nós temos que estar atentos ao que Deus fala. Eu não sei no trajetório se ia acontecer ou não, mas Deus disse: não vá. Eu disse: eu estava dizendo para eu não ir, então eu vou obedecer. Aí eu fiquei, né? Aí eu fiquei até umas 11 horas esperando ele. Ele não apareceu. Aí eu disse: eu não vou murmurar, eu vou vigiar, porque não vou condenar o irmão, porque eu tenho que vigiar, porque, ó, a ministração no domingo. E aí, se você começa a murmurar, começa, ó, a falar algo que não está no alcance de Deus, Deus vem e lhe pega. Aí eu disse: tudo bem, glória a Deus. Então, ó, Senhor, eu vou para casa. Pronto. Peguei, fui para casa, pronto. Cheguei lá, pronto. Fiquei naquele sentimento: pô, Senhor, eu queria estar lá na vigília, mas obrigada pelo livramento que o Senhor me deu. Porque eu podia acontecer alguma coisa. E nós temos que estar atentos na voz de Deus. Pronto, eu fiquei em casa. Pronto. Na próxima, se Deus permitir, eu vou. Só que eu vou, né? Eu e ele, como eu ia antes. É por isso que marcar algo com as pessoas, tem pessoa que vai, né? É fiel, mas tem pessoas que não é, pô. Então, tudo bem, deixa quieto. Aí, pronto, eu ouvi a voz de Deus, disse: ó, Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Pronto, fui para casa. E glória a Deus, estou aqui, graças a Deus. E aí vamos para a mensagem. Paulo, né? Paulo era Saulo, né? Antes era Saulo, como nós acabamos de lermos aqui na palavra dele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele foi no caminho de Damasco, ele perseguia o povo do Senhor, a igreja do Senhor. Ele era um homem cruel, certo? E ele era um perseguidor da igreja. E aí ele não gostava de crente, né? Como muitos aí não gostam. Quando nós chegamos em um lugar, aí já chegou o crente. Ó o crente, já chegou. E tem outros que dizem assim: já chegou quem não devia. Mas, glória a Deus. Então, Saulo, ele perseguia. Era um perseguidor. Ele perseguia o povo do Senhor. Então, a palavra aqui diz que ele perseguia o povo do Senhor, e aí Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí foi ali que Deus fez o quê?
cegou ele. Naquela luz, naquele clarão que deu, ele ficou sem a visão. Por 3 dias. E aí aquilo ali foi um recado do Senhor. Hoje, nós somos cristãos, quantos se levantam contra nossas vidas? Quantas pessoas se levantam contra nossas vidas? É vizinho de um lado, é vizinho do outro, é vizinho do fundo, é pessoas na rua, é na nossa casa também, certo? Se nós não tiver vigilante, nós vai para a carne, mas graças a Deus que Deus dá a mansidão a cada um dos filhos dele, para nós se lidar com essas situações. E Paulo de Tarso, inicialmente conhecido como Saulo, foi um fariseu, judeu e cidadão romano. Ele foi um cidadão romano porque ele se originou ao romano. Cidadão romano que perseguia cristãos antes de converter-se drasticamente no caminho para Damasco. Tornou-se o principal apóstolo dos gentios, realizando 3 grandes viagens missionárias, fundando igrejas, escrevendo grandes partes do Novo Testamento e morrendo como mártir em Roma. Aí Romanos 1, 2, 3, 4 e 5. Origem e juventude. Saulo de Tarso, nascido em Tarso, atual Turquia, na primeira década depois de Cristo. Era judeu da tribo de Benjamim, cidadão romano e fariseu zeloso. Estudou em Jerusalém sob o famoso rabino Gamaliel, perseguidor de cristãos. Saulo via o cristianismo nascente como uma ameaça no judaísmo. Aprovou o apedrejamento de Estevão e perseguia ativamente os seguidores de Jesus, buscando prendê-los. Hoje no mundo nós vemos aí, a perseguição à igreja do Senhor. Em vários países, tem países que não aceitam o evangelho. São perseguidos. Aquelas pessoas têm que ler a Bíblia escondido. Outras têm que tirar a página, esconder para poder ler a palavra do Senhor. E nós temos aqui essa liberdade de estar aqui no Brasil, nosso país, ler a palavra de Deus liberamente, sem nenhum questionário. E aqui nós estamos aqui, nós podemos ir e vir com a nossa Bíblia na mão, ninguém diz nada. E vai em paz e volta em paz. E em outros países não é assim, como na China, em outros países também, outros países as pessoas são, na África mesmo, tem países lá na África, lugares na África que o pessoal não pode estar meditando na palavra de Deus.
Então são perseguidos, a cada dia são perseguidos. São mortes atrás de mortes, para poder eles dizer, se você não negar Jesus, se você negar Jesus, você vive. Se você não negar, você morre. Então é por isso que Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos escape disso? Não estamos. Porque nós damos glórias ao nosso Senhor, porque o Brasil é um país que nós podemos levar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós ia ter dias trabalhosos. Tem lugar aí, aqui dentro do nosso país, que nós não pode descer nenhuma baixada a mais, por causa de que? De domínio de quem não presta. Vocês sabem quem é que eu estou falando. De domínio de quem não presta. Nós tínhamos liberdade de ir em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar, qualquer viela, qualquer lugar, nós tínhamos a liberdade de ir e voltar. Hoje nós não temos mais isso, infelizmente. Então a perseguição está demais. Os próprios cristãos estão descendo na baixada aqueles que são usados pelo Satanás não deixa. Você não pode descer aí mais aí não. Mas ele esquece de uma coisa: quando Deus manda, ele garante. Não importa quem esteja aí na frente, quem esteja por trás, que esteja no lado do direito, do lado esquerdo. Quando Deus manda, ele garante. Então, Deus, ele é fiel. Então a igreja hoje é perseguida. Nós aqui no Brasil, nós temos liberdade de ministrar o evangelho, aonde nós chegarmos aí. Se nós ministrar o evangelho, nós não somos criticados. Nós somos criticados, mas nós pregamos a palavra do Senhor. Tem lugar que não, e tem lugar que nem pode você abrir a boca para falar de Deus. Então, nós temos que aproveitar em nosso país, e se Deus mandar, você abra a sua boca e fale, não tenha medo não. Se Deus manda, ele garante. Porque eu levo o reino espiritual muito a sério. Se Deus mandou, eu estou aqui, os anjos dele estão ao meu redor e ele na minha frente. Se alguém se levantar contra mim, só vai acontecer algo se Deus permitir. Porque eu estou dizendo isso a vocês? Porque quando Satanás estava rodeando a terra, Jó era um homem reto diante de Deus, e ali Satanás foi pedir permissão a Deus para poder tocar em Jó. E Jó, ele aí deu permissão para tocar. Você pode tocar em Jó, mas tirar a vida dele você não pode. Então, quando Deus manda nós fazer uma coisa, vá, porque ele que mandou, não foi o homem. E se vir algo para tirar você do foco, Deus não vai deixar. Então, Deus é fiel. Então, Saulo, ele perseguia o povo cristão, não gostava de crente. Ele era assim contra os cristãos, porque levava o quê? A mensagem, levava a palavra de Deus para aquelas pessoas. E eu, assim, em uma análise,
eu tiro. Se ele estava preocupado com isso, de ele perseguir a igreja, então é porque se Deus operar naquele lugar, se ele operasse naquele lugar, os povos romanos, tudo ia se render ao Senhor. E aí ia acabar o Império Romano. E aí ia ser o quê? Todo mundo ia passar por evangelho. E ele ficou naquela preocupação. Aí perseguia, aí pegou Estevão, mandou apredejar Estevão. Estevão morreu apredejado, mas antes de... Ele morreu, mas ele não perdeu a salvação dele. O mais importante é isso. Porque imagine se nós morrer e perder a salvação. Imagine. Então, a salvação nas nossas vidas é o mais importante para a nossa vida com Cristo. Então, o perseguidor de cristãos, Saulo, né? Então, Saulo via o cristianismo nascente como uma ameaça ao judaísmo. Aprovou o apredejamento de Estevão e perseguia ativamente os seguidores de Jesus Cristo, de Jesus, buscando prendê-los. Então, ele pegava, prendia aqueles cristãos, e aí ficava, ele ali era como uma glória para ele, sabendo que mais tarde, ele de perseguidor ia ser perseguido. Ó como Deus faz, né? Ele perseguia a igreja, e aí agora ele foi ser perseguido. Então, conversão. O caminho de Damasco, por volta de 30 a 35 depois de Cristo, ao viajar para Damasco para prender cristãos, Saulo foi surpreendido por uma luz intensa e a voz de Jesus. Ficou cego por 3 dias, foi batizado por Ananias e começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Aí para você ver, né? A contradição. Ele perseguia a igreja e agora ele foi ser perseguido. Então, Deus transformou a vida dele. Mas para ele ter essa transformação, ele passou por um processo. Esse processo foi o caminho para Damasco, que Deus cegou ele. Jesus cegou ele, ele ficou 3 dias cego, e aí cadê? E aí diz aqui, ó, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele
pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-os pela mão, o conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para perder a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, ou a vista, e levantando-se foi batizado. O perseguidor torna-se perseguido. Então, Deus, ele é fiel. Então, ele perseguia a igreja, Saulo perseguia a igreja, e aí ele foi perseguido. E Ananias, Deus deu uma ordem a Ananias para ir até a Saulo e curar aquela cegueira. E aí curou a cegueira de Saulo. E Saulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Ele sofreu, foi perseguido pelos romanos, foi preso e continuou na fé dele. Ele teve que passar por todo esse processo. Então, ali, ele teve aquela coragem, encorajou ele a seguir ao Senhor de todo o coração. Ele morreu, deu a vida pelo Senhor. Então, ele não largou a fé. Então, ele continuou. E aí, a palavra diz,
aqui o perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Então ele começou a pregar a palavra do Senhor. Então ele ali se converteu, ele se converteu a Cristo e começou a pregar a palavra de Deus. Então começou a ser perseguido, é igual a cada um de nós aqui. Você não vê assim a presença assim, mas alguns vê, a outros não. Nós somos perseguidos, meu irmão, 24 horas. Pelo vizinho, pelo um amigo, pelo um colega. Nós somos perseguidos pela nossa família. Quantas perseguições eu já passei e ainda continuo passando. Por quê? Por que isso? Porque nós levanta a mão para o Senhor, aceita Ele como o único e suficiente Salvador, e aí nós somos perseguidos. Nós antes era olhado pelo um olhar, hoje já é olhado pelo outro olhar, um olhar diferente. Esse olhar diferente é porque nós somos luz. Nós saímos das trevas e agora nós somos luz. A luz que ilumina outras pessoas. Nós saímos, evangelizamos, falamos do amor de Deus, falamos do amor do Senhor. Muitos ouvem, muitos não ouvem, mas nós temos que estar ali pregando a palavra do Senhor. Nós não podemos desistir. Cada um de nós vamos ser cobrados pelo Senhor. Você passou tanto tempo no Evangelho, tanto tempo na minha presença, e não trouxe uma alma sequer para mim. Então Deus vai cobrar de cada um de nós. Todos os que ouviam, estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso nos principais dos sacerdotes? Está vendo? Então ele já foi sendo perseguido. Quer dizer que enquanto ele era romano, perseguia a igreja, ele era uma boa pessoa, todo mundo elogiava, aplaudia ele, né, porque perseguia a igreja. Só que o contrário, ele foi perseguido. Então aqueles que via ele como Deus, já não era mais. Aí quer dizer, Saulo já é criticado, que agora é Paulo, já é criticado, já é perseguido pelas pessoas que adoravam, que amavam ele ali no momento. Então, Deus é fiel. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo,
e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tornando-o de noite, os discípulos o disseram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Quer dizer que ele se converteu ao Evangelho. Saulo, ele foi chamado de Paulo, se converteu ao Evangelho. Mas só que os discípulos não acreditavam nessa conversão. Certo? Os discípulos ficaram tudo desorientados, dizendo, não, agora ele fazia aquilo antigamente, agora quer dar um de bonzinho? Então, os próprios discípulos não achavam ele como uma conversão, que Deus converteu ele. E aí diz aqui, né? Continuando. Então Barnabé, tomando-a consigo, trouxe-os aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falaram, e como em Damasco falaram ousadamente no nome de Jesus. E andando com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em todos a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando ao temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então Saulo, ele passou a ser perseguido, e nessa perseguição ele começou a pregar o Evangelho do Senhor, certo? Foi preso, e nessa trajetória ele fez a primeira viagem, aí pregando. Aí diz aqui, mistério e viagem. Início passou tempo na Arábia e Damasco, antes de ir para Jerusalém, onde foi conduzido aos apóstolos por Barnabé. A primeira viagem que ele fez, 44 a 50 depois de Cristo, com Barnabé, visitou Chipre e Ásia Menor, estabelecendo igrejas, mesmo enfrentando apedrejamento em Listra. Então, ele foi pregar o Evangelho. Nessa pregação não foi fácil, ele começou a ser perseguido pelas pessoas, e ali aquelas pessoas não aceitando esse Evangelho, a fama já tinha alastrado naquela redondeza, que ele era um perseguidor da igreja.
Então, aquele povo que era cristão não aceitava ele como convertido, certo? Não aceitava a pregação dele. E aí, ele mesmo assim, ele foi pregando, foi ministrando a palavra do Senhor. E o povo foi entendendo, sabe, na dificuldade, na diversidade, foi entendendo. Então, essa foi a primeira viagem. A segunda viagem, 50 a 54 depois de Cristo, com Silas e Timóteo, levou o evangelho à Europa, Macedônia, Corinto e Filipos. Então, Silas e Timóteo, eles foram até essa cidade e pregaram o evangelho. E aí o evangelho foi expandindo, o evangelho foi ministrado. E até hoje, nós não esquecemos do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. A terceira viagem, 54 a 58 depois de Cristo, ficou em Éfeso, fortalecendo a igreja da Ásia. Então, a prisão e martírio. Após voltar a Jerusalém, foi preso com cidadão romano. Apelou a César e foi enviado a Roma, sobrevivendo a um naufrágio após 2 anos em prisão domiciliar em Roma. Pregando, foi martirizado, decapitado sob o imperador Nero. Então, Paulo passou por tudo isso por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele de perseguidor da igreja passou a ser perseguido por esses homens. Foi preso na prisão, mesmo ele na prisão, ele não deixava o evangelho. Ele ali junto, ali ele falando do evangelho, falava para Nero também, pregava para todos eles. Só que eles, uns se rendiam, outros não. A história do apóstolo Paulo é um dos personagens mais importantes da Bíblia. Originalmente conhecido como Saulo de Tarso. Ele foi um perseguidor dos cristãos, até um encontro transformador com Cristo, com Jesus. Sua jornada de perseguidor e pregador do Evangelho moldou profundamente a igreja e é uma das histórias mais inspiradoras das Escrituras. Então, Atos 9:4. Saulo era um fariseu zeloso, profundamente comprometido com a perseguição aos cristãos, acreditando estar defendendo a verdadeira fé. Contudo, sua vida mudou drasticamente quando a caminho de Damasco, onde pretendia prender mais seguidores de Jesus. Foi surpreendido por uma luz intensa que o cegou e ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Então, Atos 9:4. E aí, para terminar, se os irmãos quiserem anotar aqui, os versículos para depois lerem. Atos 9:15. Segundo Coríntios 11:24, 25. E aqui eu encerro com esse versículo. Segundo Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Segundo Timóteo 4, de 7 a 8. Então, ele foi um homem corajoso. Quer dizer, de perseguidor, ele foi ser perseguido, não largou a fé dele. Se fosse outro, largava a fé, ia para outro lugar, deixava Jesus de lado, mas ele não, ele foi diferente. Jesus disse, a escolher ele perseverou até o fim, até a morte dele. Ele morreu por Cristo. É assim que cada um de nós temos que fazer. Morrer por Cristo. Porque nós estamos aqui neste mundo, a salvação é mais importante para cada um de nós. Imagine aí, nós estamos o tempo todo na casa do Senhor e perder a salvação por causa de uma besteira. Então nós temos que perseverar até o fim. Você viu aqui, Saulo, a trajetória dele não foi fácil. A nossa também não é fácil. Então a coragem de cada um de nós, temos que perseverar até o fim. Até Jesus vir nos buscar. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem Jesus sabe. Só Deus, só o nosso Pai Celestial. Então nós temos que estarmos prontos para aquele grande dia, Jesus vir nos buscar. E aqui eu encerro, em nome do Senhor Jesus. Foi bom demais, né? Então eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.